Minha mãe não me ensinou a ser princesa, ela me ensinou a ser heroína. Para falar desse assunto, eu, Vivian Castanheda, trouxe uma pessoa maravilhosa que eu tive o privilégio de conhecer recentemente, através da maravilhosa Gláucia, ó, coração aqui explodindo de amor, e ela vai contar tudo sobre esse tema que é princesa ou heroína? Eu sou dona da toda. A minha convidada de hoje é especialista em PNL, Master Coach, que é criadora do blog feminino Fembook, mentora digital, dona da clínica de Maison 74 e mais de 33 anos de experiência em empreendedorismo e coautora deste livro maravilhoso, As Donas da Toda. A gente está falando com a Roberta Fraga. Seja muito bem-vinda ao Compartilha Cast. Obrigada, Vivi. É um prazer estar aqui. É um prazer ter recebido esse convite. Eu adorei estar aqui. Estou adorando, na realidade, estar aqui. E vamos lá. Eu vou deixar o seu livro aqui, junto com os meus, para a gente bater esse papo. E eu já quero começar, Roberta, te perguntando, princesa ou heroína? Heroína sempre. Como que foi toda essa história? Conta pra gente. E por que você teve a ideia de escrever esse livro? Então, na realidade, eu acho que assim, meu início de empreendedorismo sempre foi muito voltado com minha mãe, que eu acho que depois a gente vai falar um pouco também sobre isso. E quando minha mãe faleceu, eu sempre tive vontade de escrever sobre ela, né? Como se fosse uma homenagem mesmo. Por quê? Porque ela foi muito importante, não só para mim, mas para muitas outras pessoas também que chegaram a conviver com ela, né? E ela é uma pessoa, acho que ela foi minha primeira mentora, né? Então, ela me ensinou muitas coisas, inclusive sobre isso, que eu preciso ser a heroína da minha vida, né? Princesa, geralmente, ela é salva por um príncipe encantado num cavalo branco. E a heroína não, ela se salva, né? Então, assim, é mais ou menos isso. Então, ela sempre me ensinou isso desde pequena. Então, esse livro foi, quando eu recebi o convite de participar desse livro, a primeira coisa foi assim, eu tinha que homenagear a minha mãe de alguma forma. Então, esse livro, para mim, foi uma homenagem a ela. Ai, que linda! Eu tenho certeza que ela recebeu com muito carinho e ela continua sendo a sua mentora de onde ela estiver, né? Certeza absoluta. Ela está comigo todos os dias. E como que você consegue conciliar, sendo essa heroína da sua história, com tantas emoções que acontecem no dia a dia de empreendedora, mãe, esposa, amiga? Como que você faz para dar conta de tudo isso, Roberta? Então, eu digo, quando você fez um pouquinho falou sobre a minha introdução, eu costumo dizer assim, foi até bonito, né? Ela é isso, ela é aquilo, mas eu acho que eu sou principalmente especialista em buscar a minha felicidade. Então, assim, eu não preciso estar feliz com o que eu não preciso buscar algo que me faça feliz. Eu tenho que fazer o que eu estou fazendo que me faça feliz ali. Então, assim, todo dia eu acordo ser feliz naquele dia. Então, assim, por isso que eu acho que eu dou conta de tudo. Porque tudo, para mim, não é pesado, tem que ser leve. Então, assim, tudo eu tenho que levar com leveza. Então, se eu levo com leveza, eu levo com alegria, com felicidade. Então, eu acho que é mais ou menos por aí. Com leveza que eu consigo dar conta de tudo. Às vezes, a gente deixa de fazer uma coisa ou outra, porque a gente é ser humano. Mas, assim, eu acredito que mais ou menos por conta disso mesmo. Porque eu busco fazer com felicidade. Então, eu posso entender que por mais desafios que aconteçam na sua vida, você já se programa ao deitar e fala assim, amanhã vai ser o melhor dia da minha vida. É assim, mais ou menos, que eu tô enxergando a Roberta? Como que é? Eu, quando me deito, sempre eu agradeço o dia, né? Agradeço minhas conquistas que estão para chegar, porque eu já detalho tudo na minha cabeça, né? E quando eu acordo no outro dia, eu agradeço por estar viva e digo que ele é o melhor dia realmente na minha vida e agradeço o que vai acontecer naquele dia, né? E que o universo e Deus, principalmente, me mostre o caminho, que às vezes a gente não está pronto para ver o caminho, né? Então, às vezes, o caminho passa várias vezes pela nossa vida e a gente não vê o que Deus quer. Então, que eu consiga ver o que Ele quer me mostrar.
principalmente isso. Principalmente isso, né? O que você disse, muitas vezes acontece coisas e a gente não tá alerta para aquela situação. E daí, de repente, você fala, opa, mas de novo essa situação tá acontecendo na minha vida. Peraí, agora tá na hora de eu prestar atenção. Isso acontece com você? Muito, muito, muito. E até para eu abrir a Maison recentemente, foi mais ou menos assim. Eu pedi a Deus um sinal, ele me deu o sinal por 2 vezes, eu não estava vendo. E na 3ª vez eu confirmei que era um sinal realmente dele. Então, é mais ou menos isso. Eu acho que ele mostra pra gente. Por N lugares, a gente tem o que a gente precisa fazer, né? E às vezes isso vai passando e a gente não percebe. E olha que interessante de você estar falando isso, pessoal. A Roberta tem esse espaço maravilhoso que eu tive o privilégio de ganhar uma massagem dela. Ela é minha vizinha, é só atravessar a rua e eu fui lá, eu simplesmente desci lá no meu prédio, atravessei a rua, tá no espaço da Roberta. A Roberta já tá lá há 1 ano e meio, mais ou menos? Não, vai fazer 1 ano vai ainda. Fazer um ano ainda? Mas ainda. Mesmo assim, eu já estive lá antes, né? Aí precisei fechar na época, né? Porque eu passei por um processo de... Minha filha passou por um processo de bullying na escola e eu decidi vender a clínica e me dedicar totalmente a ela. Então, agora eu reabri, agora depois da pandemia. Então, mas olha que coisa, né? A gente tá muito perto e a gente não se via. Isso. E assim, gente, eu mostro todo dia do lado da clínica dela. E eu nem sabia que existia a clínica. Daí, de repente, a maravilhosa Glauce fala que estaria no Ipiranga. Eu falei, não, a gente precisa se ver. Daí a gente foi lá, se conheceu, se conectou e agora a gente virou BFF. Vocês nem sabem. Lá na clínica dela tem um cappuccino que, meu Deus do céu, que delícia. E foi maravilhoso te conhecer toda essa história. Eu queria que você contasse um pouquinho desses desafios que você viveu como empreendedora, até mesmo para quem está nos assistindo e nos ouvindo, entenda que não é um bicho de 7 cabeças, mas também a gente precisa se cuidar de todas as situações que vive uma empreendedora para dar conta de ser dona da P toda. Da P toda, né? Eu, na realidade, eu comecei a trabalhar aos 12 anos de idade, né? Eu sempre vi meus pais trabalhando muito, né? Então, na minha casa nunca foi fartura. Então, sempre foi tudo muito contado quando eu era criança. Mas chegou uma época que eles ficaram bem financeiramente e eles trabalhavam muito. Então, eles não ficavam muito em casa. E minha vontade, quando era criança, era ser secretária, para poder ser secretária do meu pai, para poder estar mais próximo dele. Porque ele praticamente nunca ficava em casa, ele trabalhava muito. E aos 12 anos, eu pedi que minha mãe, ela era representante de purificador de água, que ela me desse uma pastinha para eu sair para vender. E ela realmente me preparou a pastinha e disse, olha, você vai na Sudene, que é um órgão lá de Pernambuco, de Recife, e você vai lá, você vai procurar fulana e ela vai lhe mostrar as pessoas para você fazer a apresentação. Eu fui lá e realmente procurei a pessoa que ela me indicou, fiz a apresentação, todo mundo só fazia, que coisa mais linda, com 12 anos trabalhando. Aí me chamava outra, apresente aqui para essa. Eu, que coisa mais linda. Aí quando eu cheguei em casa, ela, e aí, como foi? Eu disse, foi horrível. Aí ela, por quê? Eu não vendi nada. Todo mundo só dizia coisa mais linda, coisa mais linda. Comprar que é bom, ninguém quis comprar. Aí, quando foi no outro dia, eu disse, amanhã eu vou pra rua mesmo, bater de porta em porta. Aí ela disse, não, você vai de novo para lá. Aí eu disse, tá certo. Não obedeci minha mãe. Fui de porta em porta. Encontrei uma senhora e ela comprou de mim. Me deu cheques pré-datados e tudo. Então, quando eu cheguei em casa com os cheques pré-datados, meu pai, meu Deus do céu, que perigo. Essa menina entrando na casa das pessoas, né, com 12 anos de idade. E foi assim que eu comecei. Então, assim, desde muito nova, com 15 anos... eu fiz parte de um grupo infantil, onde eu fazia cover da Xuxa. Então, fiquei dos 15 até os 19 fazendo recreação para as crianças, dos 15 até os 19 anos. E aos 20 anos, eu abri minha primeira clínica de estética em Recife. E quando eu me mudei para cá, para São Paulo, isso há 12 anos atrás vai fazer, minha clínica era uma clínica bem grande lá, já tinha 22 funcionárias e tinha uma loja também de acessórios femininos. Nunca foi fácil. Então, tinha mês que a gente precisava vender, almoçar para poder pagar a janta. Então, tinha vezes que você puxava dali.
Fali 2 vezes nesse período aí de tempo, né, também. Então, acho que isso aí foi uma coisa que me fez crescer muito, porque eu acho que aí hoje eu sei até onde eu posso ir, né? Então, é importante quando a gente faz assim, você faliu, então você não teve sucesso. Não, pelo contrário. Aquilo me ensinou a ser quem eu sou hoje. E eu fazer as escolhas que eu faço hoje. E entender todos os processos. Todos os processos. Então, assim, não é um bicho de 7 cabeças, mas ser empreendedor é solitário. É solitário, porque geralmente a gente só tem a gente mesmo para a gente dividir, né? Dividir as contas, dividir as ideias, né? Dividir os pensamentos. Então, eu costumo dizer que é solitário. Então, quando a gente junta com a própria as donas da Petoda, que a gente encontra uma comunidade onde a gente consegue se inserir, isso é muito importante. Então, meu lado mentor é muito, muito voltado para isso. Para inserir mulheres, para elas se tornarem membros de um grupo, de uma comunidade, né? Porque a gente não pode estar sozinha, a gente tem que caminhar com outras mulheres. Com certeza. Eu acho que tudo é um aprendizado e é importante que essa troca aconteça. Um dos objetivos do Compartilha Cast é exatamente esse, para que a gente possa compartilhar histórias, para que essas pessoas que estão aqui nos assistindo, nossos telespectadores fiéis, eles consigam entender que é igual o que está acontecendo com eles. E como que foi para você? Poxa, se ela fez desse jeito, deixa eu também tentar desse jeito. Então, você está me dizendo que o segredo na sua questão empreendedora é sempre compartilhar, estar com mais pessoas, porque você sente que o empreendedorismo para você é mais solitário, então você gosta de estar sempre com outras pessoas. Sim, gosto de estar sempre com outras pessoas. Acho que por isso que eu trabalho com o lado de estética desde muito cedo, né? Comecei a trabalhar aos 20 anos de idade. Por quê? Porque eu ajudava as pessoas a melhorar a autoestima delas. Então, já era uma coach, uma mentora, né, tratando de fora para dentro. Então, quando eu pude me especializar como coach e como PNL, então acho que isso completou muito, porque hoje eu consigo também ajudar as pessoas de dentro para fora. Então, acho que ficou um pouco mais completo isso. Então, o começar como empreendedora é difícil para algumas? É difícil, realmente. Mas não é impossível. Acho que a gente precisa só ter um sonho. Onde é que eu sou boa? Né? O que é que as pessoas me pedem que, para mim, eu não precisaria nem ser paga para fazer isso? Né? Então, se eu pensar assim, o que é que eu faço? Que, às vezes, eu passo horas, quando eu vejo, passou o tempo, já passou 3, 4 horas, eu estou aqui fazendo isso, ajudando alguém. Né? Então, quando a gente pensa em empreender, a gente não pode pensar em empreender para a gente. Vou empreender porque eu quero meu reconhecimento, meu dinheiro. Não. Eu quero empreender pelo outro e para o outro. Então, quando eu penso disso, o reconhecimento financeiro vem realmente. Mas é pelo outro primeiro. Aí depois para a gente. Então, quando a gente está lá na clínica recebendo aquela massagem gostosa, é muito mais do que só uma massagem, né? É muito mais do que só uma massagem. Até porque, assim, eu procuro passar para as meninas que estão comigo, para quando a gente está fazendo a massagem, a gente realmente está ali. Aquela pessoa, naquele momento, ser a pessoa mais importante naquele momento. Então, assim, é uma troca. E a massagem é uma troca de energia, né? Então, a gente pega um pouquinho a energia daquela pessoa, a gente recebe um pouquinho a energia daquela pessoa também. Então, é mais ou menos isso. Então, aquela pessoa, ela tem que se sentir especial, naquele momento que ela está lá. E por isso que as pessoas voltam, né, Roberta? Por isso que as pessoas voltam. É um momento de autocuidado. Então, a gente falou aqui de mentora, de empreendedora da sua clínica. Hoje você equilibra vários pratinhos e você consegue estar nessa tranquilidade, nessa leveza, consegue se dispor para poder não só servir o outro, mas eu sinto que você está servindo a você também. Isso, eu acho que assim, a virada de chave principal para mim foi quando eu entendi que eu tenho que estar bem primeiro. Se eu estou bem, eu consigo fazer com que as outras pessoas fiquem bem. Se eu não estou bem, eu não consigo fazer com quem do meu lado fique bem. Se eu penso só em fazer só o bem para o outro, esqueço de mim, eu também não fico bem. Então, primeiro, hoje, eu digo que eu sou a protagonista da minha vida, né? Primeiro eu estou bem. É a mesma coisa quando a gente vai num avião.
Primeiro a gente tem que colocar a máscara na gente para depois ajudar o outro. É exatamente isso. Primeiro eu tenho que ficar bem, eu tenho que estar muito bem naquele dia. Aí eu tenho certeza que todo mundo que está do meu lado eu consigo passar, nem que seja um pouquinho da minha felicidade. Que delícia! E como que você conseguiu, nesse processo, quebrar a síndrome da impostora? E principalmente... Beber uma água. E principalmente esses bloqueios das crenças limitantes. Eu acho que isso eu tenho que fazer todos os dias. A gente não quebra a síndrome da impostura uma vez só, não. Todos os dias a gente se acha, se sente incapaz em alguma coisa. A gente todos os dias acha que alguém é melhor do que a gente naquilo que a gente está fazendo. Então, todos os dias a gente tem que quebrar esse paradigma. Então, não é uma coisa que a gente faz uma vez só, não. A gente tem que fazer isso todos os dias. E todos os dias a gente diz assim, eu sou a protagonista da minha vida e eu não posso comparar meu bastidor com o palco de ninguém. Que é isso que as pessoas fazem. Por quê? Porque na internet hoje tudo é muito bonito. As pessoas, aquele stories e os feeds, a gente só posta coisa bonita. Né? Então, se eu for comparar o meu bastidor com aquilo ali, eu vou dizer, meu Deus, quem sou eu? Quem sou eu? Né? Então, não, eu não preciso, não posso comparar isso. Né? Na verdade, a gente não tem nem que comparar nada. Né? Mas a gente termina se comparando, porque a vida é uma eterna comparação. Né? Então, se eu começo a não comparar, então isso já é um primeiro passo. Para quebrar a síndrome da impostora. Para quebrar a síndrome. E outra coisa é o seguinte, você ser a protagonista. Diz assim, eu estou aqui. Isso não quer dizer que você não possa chegar aqui. Eu estou aqui, mas eu almejo aqui. Então, vá de degrau em degrau. E se sinta a protagonista da sua vida. As outras pessoas que estão com você sempre vão ser coadjuvantes. Seus filhos são coadjuvantes, seu marido é coadjuvante, as pessoas que trabalham com você é coadjuvante. Por quê? Porque no dia que você não estiver mais aqui, todo mundo vai continuar a vida deles. E todo mundo é o ator principal da vida deles. Então, você tem que sair da sua. Então, quando a gente começa a colocar pessoas mais importantes do que a gente, aí não dá certo. Não dá certo. É verdade, Roberta. Mas eu vejo que você, né? Eu te conheço há pouco tempo, mas eu já estou imersa ali no seu mundinho. Como eu disse, a gente já virou BFF. Eu vejo que você está sempre se atualizando, está sempre buscando o que é mais de moderno. Isso te ajuda mesmo a continuar sendo a protagonista da sua história e quebrar todas essas crenças aí que foram construídas durante o longo da vida, certo? Isso. Eu costumo dizer que a gente não tem uma profissão só, né? A gente é o acúmulo de tudo que a gente aprendeu na nossa vida toda. E a gente nunca aprende o suficiente. A gente sempre pode aprender algo a mais. Então, eu estou conversando aqui com você, eu aprendo algo com você. Eu estou conversando com outra pessoa, eu aprendo algo com outra pessoa. Tem uma especialização de alguma coisa, eu vou fazer também, porque vai me acrescentar muito. Tem um curso dali, eu vou estar fazendo também. Né? Eu acho que a gente não pode o quê? Que eu escutei recentemente em um podcast também. A gente não pode virar um obeso intelectual. É a gente aprender e a gente não colocar nada em prática. Né? Então, ali a gente vira um obeso intelectual. Mas, a partir do momento que eu aprendo algo e já coloco em prática, eu estou me exercitando. Então, eu estou realmente mantendo o meu cérebro tanquinho. Né? Então, eu estou sempre me atualizando por conta disso, porque eu acho que eu mereço estar sempre aprendendo. E as pessoas que estão ao meu redor também aprendem um pouquinho comigo a cada dia. Então, eu preciso estar pronta para também ensinar. Sensacional. Eu sou muito de acordo com o que você fala. Eu também prefiro ter um tanquinho no cérebro do que ficar só retendo. Porque tem horas que é tanto conteúdo. Eu espero que vocês assistam só o Compartilha Cast, hein? Mas é verdade. A gente está numa era que é muita informação. E a gente quer estar atualizado de tudo. Tem que ter foco. Entender qual é o nosso propósito, o nosso objetivo e seguir nele e vamos que vamos, porque daí sim a gente vai ser as donas da AP toda. Exatamente, sensacional. Exatamente. Que delícia, Roberta. Olha lá, eu escutando o pessoal falando, ai, caramba. Escutei também, ó. Meu Deus, eles falaram alto. Viu? Eles estão falando muito alto. Pois estão gritando.
A gente ficaria aqui a tarde inteira conversando, porque é uma delícia de bate-papo. Acho que um pouquinho do que você trouxe, do seu empreendedorismo, do que você aprende, do que você compartilha, né? Já está mostrando para as pessoas o quanto isso é importante delas buscarem serem as protagonistas, né? Os protagonistas da vida deles, né? Porque é importante a gente lembrar da máscara de oxigênio, da gente lembrar que é importante a gente estar atualizada e lembrar que a gente tem que se respeitar nos momentos que a gente está precisando se respeitar. Para isso, a gente faz como na gravação anterior, faz um voluntariado, se recarrega, né? Se equilibra e depois continua, porque é uma troca genuína. A gente sempre pede que o nosso convidado, no caso a convidada aqui, compartilhe algo que faça uma grande diferença, uma grande transformação para quem está nos assistindo, sentir, entender que ele também pode ser o dono da AP toda aí na vida deles. Primeiro, se você quer empreender, primeiro descubra seu propósito. Porque se você não descobrir seu propósito, você vai trabalhar pelo propósito do outro, né? Então, assim, o importante é a gente trabalhar pelo nosso propósito. E nunca compare seus bastidores com o palco de ninguém. Porque as pessoas só mostram o que é de melhor. Ninguém mostra que está devendo, ninguém mostra nada quebrado. Todo mundo só mostra aquilo perfeito, principalmente hoje nas redes sociais, né? E procure realmente estudar, aprender, para não acumular isso, experiência, conhecimento, não. Aprenda a transbordar seus conhecimentos, transbordar alegria, transbordar tudo que você aprende. Por quê? Porque o aprendizado só para você não vai significar nada, se você não conseguir compartilhar com outra pessoa. E seja protagonista da sua vida sempre. Sensacional, Roberta. Muito, muito obrigada. Deixe os seus contatos para as pessoas saberem. O @ da clínica, tudo bonitinho, porque eu tenho certeza que eles vão querer lá fazer uma massagem bem deliciosa. Vão sim. O meu Instagram, Roberta A. Fraga, _ O Instagram da Maison, @Maison74 _ O Instagram da mentoria, Mentoria Clínica _ e do Femibook, que é o blog feminino, Femibook, só Femibook, não tem underline não, só o Femibook. Maravilhoso. A gente vai deixar também aqui para as pessoas acessarem na descrição. Queria muito, muito agradecer a sua disponibilidade. Eu que agradeço. Por você estar aqui, compartilhar um pouquinho da sua história. Foi muito gostoso esse bate-papo e, lógico, está aberto para as outras. E eu agradeço você que esteve aqui conosco por mais esse episódio, que deixou seu like, que compartilhou esse conteúdo, que comentou aqui para que outras pessoas tenham acesso. Muito obrigada, Roberta. Eu que agradeço. Foi um prazer estar aqui com você. O bate-papo foi maravilhoso. A gente realmente ficaria muito mais tempo aqui. Você é uma iluminada, né? A gente se conheceu, como você disse, há pouco tempo, mas você realmente já está fazendo parte da minha vida, porque você é uma pessoa realmente iluminada. Então, acho que isso é uma troca. Obrigada. Muito obrigada, Roberta, de verdade. Obrigada a você. E, Glauci, muito obrigada por essa conexão. Glauci. Você é uma fofa, uma linda. E muito obrigada, pessoal. E até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau.